Tribuna Política, depois da operação no Rio de Janeiro com 121 mortes, aparentemente, ou certamente, a segurança pública voltou ao palco das discussões políticas. Pesquisas apontando, inclusive, que a população apoiou a operação que foi realizada no Rio de Janeiro. Pesquisa da Atlas Intel apontou que 55% das pessoas entrevistadas apoiaram essa operação no Rio de Janeiro. Tomás Tomasi, você acredita que a segurança pública tem fôlego para chegar como a principal questão nas eleições de 2026? Luciano, eu não diria a principal, mas sem dúvida um tema extremamente fundamental. A segurança pública é um tema que está em voga e aparecendo em todas as pesquisas qualitativas como um tema importante para a população, sobretudo porque é um tema que incomoda, né? Alguns outros temas, como economia, também são fundamentais para a população, sobretudo quando nós falamos de uma eleição regional, que é para os estados, e uma eleição nacional, né? Então, dados como informações ligadas à economia, como que a população tem sentido o seu poder de compra, como a população tem sentido os serviços do poder público, tem muito mais impacto do que, por exemplo, numa eleição municipal, que o cidadão vai olhar para a rua, vai olhar para como está a qualidade da sua cidade, aquilo que impacta em primeira hora para o cidadão. Mas a segurança pública é um tema que tem incomodado o brasileiro, que tem estado nas mesas das famílias e que, sem dúvida nenhuma, vai ser importante no processo eleitoral de 2026. Consequência direta dessa questão da segurança pública, no Congresso, o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, do PT, foi escolhido para presidir a CPI da segurança pública, do crime organizado, melhor dizendo. Ele declarou que a segurança pública não pode ser uma bandeira da direita e sim uma obrigação de todos que acreditam na vida, na justiça e na dignidade. Eduardo Maia, quais são os reflexos da escolha de Fabiano Contarato para presidir a CPI do crime organizado? Luciano, para o Fabiano Contarato é um ganho muito grande ter sido eleito aí presidente dessa CPI, porque é um momento muito fundamental que ele comece a aparecer cada vez mais. Não que ele não aparecesse antes, ele inclusive é um dos senadores mais falados no Brasil, o capixaba talvez de certa forma de maior destaque nesses últimos meses, mas Fabiano Contarato ele foi delegado, então é justamente a área dele. E politicamente falando, o que isso pesa, Tomás e Luciano? Eleitoralmente, a gente tem aí visto as últimas pesquisas, acompanhado. A probabilidade do governador Renato Casagrande sair de seu cargo para disputar o Senado é muito alta. E todas as pesquisas dão ele com uma porcentagem de voto até bem considerável, né, Tomás? Tem grupos políticos, por exemplo, que já, mesmo em novembro de 25, já batem o martelo. Falam, Renato Casagrande está eleito senador da República pelo Espírito Santo. A vaga que sobra, nesse caso, vai ser uma disputa muito intensa. E Fabiano Contarato vinha aí já no Partido dos Trabalhadores, militando à esquerda. O Partido dos Trabalhadores entende que há uma dificuldade de dois candidatos mais ligados à esquerda, como Renato, centro-esquerda, e Fabiano Contarato, esquerda, já é uma dificuldade um pouco considerável. Então, ter nesse momento ele presidindo uma CPI de âmbito nacional, aí, de muita preocupação para todo o país, é um ativo muito importante para ele, para a pré-campanha de 2026. Ele vai tentar se reeleger pelo Partido dos Trabalhadores. A gente relembra, né, Tomás, que ele foi eleito pela Rede Sustentabilidade, depois ele migrou para o PT. Então é um ativo do partido. João Coser já cacifou que a prioridade do PT no Espírito Santo vai ser reeleger Lula e reeleger Fabiano Contarato. Então para ele é o melhor dos mundos, mas é ver como ele vai tocar essa presidência. Se ele vai ser muito governista, se ele vai se descolar um pouquinho. Saiu até no jornal A Tribuna hoje que ele já fez algumas críticas ao presidente Lula, então isso demonstra até um certo aceno de Fabiano Contarato para talvez a centro-direita ali, o centro, de que, olha, pessoal, estou no Partido dos Trabalhadores, mas eu fui delegado, eu sei ser linha dura, eu sei que não dá para a gente passar mão na cabeça de bandido. É um discurso que Fabiano Contarato adota, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores. Então é ver como ele vai conseguir se equilibrar no meio de ser
governista e de ser presidente de uma CPI que é geralmente muito ligada à direita do Brasil, né? Tomás, assim, um parênteses que eu abro aqui, a gente conversava sobre uma fala do Otávio Guedes, até que da Globo News, que nós falávamos assim que, na minha visão, ele fez uma síntese interessante, que a esquerda, o PT principalmente, tinha uma grande dificuldade em lidar com essa questão da segurança pública. Não no sentido do combate ao crime, mas assim, de formular uma base, vamos dizer assim, intelectual em relação ao como lidar com essas questões das facções, etc. Você acha que isso vai ser um problema para a esquerda nas eleições? Eu não tenho dúvida que vai ser um problema e tem sido um problema, mas o governo tem capacidade de tentar encontrar uma narrativa. Acho que tem sentido dificuldade. Por exemplo, na Operação do Rio de Janeiro, que você citou na abertura, você fez uma referência a uma pesquisa, eu trago uma outra pesquisa da Real Time Big Data, que foi uma pesquisa publicada de maneira ampla, mas eu me referencio à CNN Brasil, que mostra que 74% dos entrevistados, ou seja, 7 a cada 10 entrevistados, demonstraram estar contrários ao discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, a leitura que a população fez é muito direta de que ela não achou que a operação foi um fracasso. A população achou a operação algo necessário. Então, quando você traz a referência do Otávio Guedes, ele, por exemplo, nos faz refletir em relação ao quanto o poder de compra do cidadão impacta na imagem que ele tem em relação ao governo. Ou seja, a população, o eleitor, ele enxerga um determinado governo diante do seu poder de compra. Mas não há dúvida de que a segurança pública e de que o combate à segurança pública e como o governo e os políticos encaram a problemática da segurança pública é algo que a população está de olho. Vale dizer que a esquerda não tem conseguido, como você mesmo disse, lidar com essa narrativa, né? A direita, ela traz no Brasil uma perspectiva muito mais combativa, que entrega muito mais resposta para o eleitor do que efetivamente faz a esquerda, que fica filosofando muito em relação ao que é o crime, ao que não é o crime, o que leva uma pessoa a cometer o crime ou não, entendeu? Então, na minha visão, que eu não sou especialista em segurança pública, apenas analisando o cenário, a gente tem que perceber a segurança pública como um problema grave da sociedade, que incomoda de maneira democrática do pobre ao rico. Quando a gente olha alguns relatos relacionados a essa mega operação, a gente ouve, por exemplo, meninas violentadas por traficantes. Não é possível que as pessoas não enxerguem que isso é uma mazela que precisa de ser combatida. E não dá para, como o presidente da República fez, comparar que o usuário de drogas é uma pessoa que vitimiza um traficante. O traficante, ele tem um lugar de muita violência na sociedade e ele precisa de ser combatido. Esse é o ponto que talvez a esquerda não conseguiu se situar e nem se posicionar. E aí, Luciano, só para complementar, falando aqui de forma mais local, depois dessa mega operação, políticos como Josias da Vitória, Marcelo Santos, eles capitanearam esse discurso que o Tomás está trazendo. Perceberam que há uma lacuna em que a população apoiou essa operação, pensaram nos eleitores do Espírito Santo claramente, porque em 2026 os dois vão concorrer a cargos, e capitanearam esses discursos. Mesma coisa fez o vice-governador Ricardo Ferraço, que está à frente do programa Estado Presente. Então já organizou defesas aí nas divisas do Espírito Santo, deu várias entrevistas. Então é um tema que eu acredito que no Espírito Santo vai ser muito debatido em 2026. Tem reportagem no Jornal Tribuna, o vice-governador Ricardo Ferraço fala que o Espírito Santo não é e nunca será terreno fértil para organização criminosa. Voltando aqui, Tomás, isso que você estava falando, por isso talvez essa afirmação do Contarato lá na CPI do crime organizado, um dia que ele foi escolhido, presidente, ele fala que não pode ser uma bandeira da direita, né? Parece que ele, como do PT, enxerga que é necessário haver um reposicionamento do próprio partido em relação ao combate ao crime organizado, não é isso? Luciano, na minha visão,
o combate ao crime organizado não tem que ser uma bandeira da direita, muito menos uma bandeira da esquerda, ela tem que ser uma responsabilidade do Estado. A gente não percebe o Estado, aí eu estou falando do ente federal, o vice-governador mostrou e o Espírito Santo tem dado uma lição em relação ao programa Estado Presente, ao combate à corrupção, prendeu recentemente vários traficantes importantes, tem sufocado efetivamente o crime organizado. O Estado do Espírito Santo não está nessa conversa, porque tem seguido um caminho e isso tem refletido nas ruas. Você percebe diminuição nos assassinatos, tem cidades no Espírito Santo que efetivamente não tem assassinatos há muitos meses, e isso é fruto de política pública de segurança pública. Mas o que vale dizer é que o governo federal, sobretudo, tem que combater o crime organizado, sufocar o crime organizado, seja numa esfera mais alta, até na rua. Isso é responsabilidade, não há como a gente cessar o mal do tráfico de drogas sem efetivamente haver um combate mais sério. O estado do Rio de Janeiro é um lugar que está em grande foco muito por conta de anos e anos em que o tráfico de drogas tem tomado conta dos espaços. Por exemplo, a esquerda defende que não há ausência da presença do Estado no estado do Rio de Janeiro. Ah, sim, se você tem um morro que está tomado com leis próprias por parte dos traficantes, quem governa lá não é o Estado, quem governa lá é traficante. E a gente não pode viver num país onde alguns espaços sejam governados pelo crime organizado. Isso tem que acabar e isso tem que ser enfrentado de maneira contundente por quem está sentado numa cadeira de governante. Seja de esquerda ou seja de direita. Está claro que isso não é bandeira de ninguém. Isso é responsabilidade do Estado. Eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande ao não ver uma política de segurança pública com coisas objetivas em nível nacional em relação ao porte de um fuzil em via pública. Eu acho que a partir do momento que você tem um fuzil em via pública, em um lugar, enfim, com uma pessoa portando um fuzil, ele obviamente tem que ser combatido. Não quer dizer que tem que ser executado, mas ele tem que ser, de alguma forma, se tomar uma providência em relação a isso. O governador do Rio deu uma declaração que eu achei interessante. Em qual lugar do mundo, na Europa, você vai ver uma pessoa portando um fuzil e não vai acontecer nada com ele? Alguma coisa vai acontecer, porque ele torna-se um inimigo da segurança pública naquele momento ali. Não há dúvida que essas facções, Eduardo e Luciano, são facções terroristas. O conceito de terrorismo é aterroramento, é quando você causa medo. É uma comunidade, as comunidades no Rio de Janeiro ou dominadas pelo tráfico de drogas são comunidades aterrorizadas. Seja de esquerda ou de direita, as pessoas têm que ter consciência que esse é um tema nacional e é um tema que a gente deve enfrentar olhando no olho do problema. Muito bem. Eduardo Maia, voltando aqui à nossa questão da política regional, você abordou na sua coluna de hoje sobre a questão da eleição no MDB, que existe uma costura para a eleição ser realizada ainda neste mês de novembro, reconduzindo o vice-governador Ricardo Ferraz à presidência do MDB, mas com a presença de Euclério Sampaio na vice. Explica para o nosso ouvinte essa costura. Primeiro a gente lembra que o MDB ele passa por ciclos um tanto quanto conturbados aqui no Espírito Santo. Anos atrás, nós tivemos uma disputa muito incessante entre Lelo Coimbra e Rose de Freitas. Foi quando Ricardo Ferraz chegou no partido, pelas mãos do presidente nacional Baleia Rossi, para apaziguar toda essa questão entre Rose e Lelo Coimbra. Agora, o Ricardo ele continua como presidente interino, de tempos em tempos, Baleia Rossi faz uma assinatura para renovar essa presidência interina dele, e dessa vez tudo indica que ele vai ser eleito de forma definitiva. A ideia dos líderes do MDB, pelo menos da maior parte, é fazer essa chapa com Ricardo Ferraz de presidente e Euclério Sampaio como vice-presidente. Euclério tenta se cacifar para disputar o Senado já há algum tempo, nós já noticiamos isso algumas vezes. E a própria ex-senadora Rose de Freitas também já disse que ela é pré-candidata. Não somente isso, que ela é pré-candidata pelo MDB. E sabemos que não podem ter dois candidatos ao mesmo cargo, majoritário, por exemplo, ao Senado, no mesmo partido. Então tem esse imbróglio. Se Euclério conseguir ser o vice-presidente, nesse possível desenho aí que talvez aconteça de fato no final de novembro,
Quando o Ricardo Ferraz assumir o governo, caso ele assuma, se o governador Renato Casagrande deixar o palácio, ele, pelas regras internas do partido, tem que se afastar da presidência do MDB. Nesse caso, Euclério Sampaio assume a presidência. Então, assim, naturalmente já é um meio caminho andado para Euclério ser, de fato, o candidato pelo MDB. Nesse possível cenário, Rose de Freitas, caso realmente queira disputar uma vaga ao Senado, ela teria que deixar o MDB, que ela já é filiada há muito tempo, né? Tem uma história já no partido, ela teria de deixar o partido para disputar por outra sigla. Então há esse imbróglio, principalmente entre Euclério e Rose de Freitas. Os dois, um tá puxando a corda de um lado e o outro tá puxando a corda de outro. Tomás, antigamente você gosta muito dos clichês da política, né? Que a gente fazia alguns clichês aqui, os tucanos não saem de cima do muro. Bebe água fresca, não sei o quê. Quem sai na frente Quem bebe água primeiro, limpa. bebe água limpa. Eu queria falar dessa questão nacional envolvendo a União Brasil e o PP. Antigamente se dizia o seguinte, eu não sei se você lembra do Piantella, que era um restaurante em Brasília, onde se reunia a classe política para os conchavos em Brasília. Piantella fechou em 2021. Eu ia falar para você pagar um almoço para mim lá, porque eu ia dizer o seguinte, não convide para a mesma mesa do Piantella em Brasília o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, porque isso, no momento, as pretensões políticas dos dois estão em choque. Ciro Nogueira quer ser vice de Tarcísio à presidência da República e Caiado tem um projeto próprio a presidente. Minha pergunta é, que análise você faz nesse momento da conjuntura nacional? Você sempre falou que o governador Ratinho Júnior seria uma opção junto com o Tarcísio. Como é que você vê essa conjunção de forças nesse momento? Não há dúvida que o governador de São Paulo e o governador do Paraná, eles são fortes candidatos a uma eleição, são nomes nacionalmente que têm crescido, Tarcísio muito mais conhecido, entretanto o Ratinho Júnior tem aí amplitude para crescimento muito grande, se a direita se unir em favor desses nomes, né? A análise sobre cada um dos atores eu deixo para o Eduardo fazer, mas eu quero fazer uma reflexão aqui. Os partidos União Brasil e PP necessitam de federação para que eles consigam saírem fortes do processo eleitoral no que diz respeito à eleição de deputado federal. A gente tem acompanhado, Eduardo é testemunha disso, conversando nos bastidores, eu também conversando nos bastidores com algumas pessoas, a gente tem testemunhado a dificuldade hercúlea dos partidos de construírem chapas de candidato a deputado federal. Será uma eleição dura, difícil, complexa e que os partidos têm tido muita dificuldade de construção das suas chapas. Então, portanto, eu acredito que os partidos eles juntos formam uma mega federação, a gente chamava de super federação, mas é uma mega federação, a UP, né? UP, que é uma federação muito forte e importante para que os candidatos possam se posicionar e fazerem as suas construções de chapas. Mas há também, para além do Ronaldo Caiado tentando dividir por seu interesse próprio, mais uma vez eu deixo o Eduardo fazer essa avaliação, mas há também por parte do governo federal, ou seja, do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, o interesse de que essa federação não ocorra, porque ele precisa de fragmentar um pouco mais a direita. Além de tudo, ele tem alguns atores do União Brasil que fazem parte do seu governo e que estão próximos ao governo e que fazem parte do centrão de maneira geral e que desejam estar próximo de um governo, seja de esquerda, de centro, de direita, entendeu? Então, assim, essa federação unida interessa muitas pessoas, ela fragmentada interessa a outro caminhão de pessoas. Temos tempo, Eduardo, para você fazer um comentário sobre os reflexos disso na política local? Temos. Rapidamente. É só para a gente explicar. A Federação União Progressista, a gente tem tratado ela aqui já há alguns meses, até como se estivesse já finalizada. E ela, de fato, está. Segundo me disse o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, que preside a União Brasil no Espírito Santo. Só falta a homologação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Então é um ato mais burocrático que estaria previsto para acontecer nesse mês de novembro. Só que, Luciano e Tomás, tubarões são animais do nada, né? Tubarões são animais muito territorialistas. Então, quando você une
esses animais em um lugar só, Um aquário pequeno, um aquário então. pequeno, pode ser que dê problema. E é isso que a gente está percebendo na Federação União Progressista a nível nacional. Boa O reflexão. Caiado é o governador de Goiás, que, como o Luciano disse, quer se classificar como candidato à presidência, enquanto o Ciro já tem um acordo nos bastidores, isso já é bem nítido, com o Tarcísio de ser o vice. Até pelo peso que o PP vai dar ao republicano de Tarcísio. Então é um interessado em ter o outro. Então esse burburinho de talvez uma federação fragmentada veio mais do grupo de Ronaldo Caiado. Quer dizer que não vai acabar, que essa federação não vai acontecer? Não, pode ser que realmente ela não aconteça. Pode ser que haja um burburinho maior aí, algum desentendimento maior. A Semineto também está ali no meio. Antônio de Rueda, que é o presidente nacional, está ali no meio. Pode ser que realmente essa federação não aconteça. Mas tudo indica que ela vai acontecer. Acontecendo, como a gente já falou algumas vezes, é um ativo importantíssimo para Marcelo Santos e Josias da Vitória. Porque caso ela não aconteça, os dois vão perder muito poder de barganha no Espírito Santo. Da Vitória a gente recebeu aqui nos nossos estúdios, está desde janeiro, falando da importância dessa federação e como ela vai ser decisiva no resultado das eleições de 2026, até para governo. Então, se ele perde esse poder de barganha dele, ele fica numa situação muito complicada. E não somente como ele, indivíduo político, mas como presidente de um partido que vai ter que montar uma chapa mais difícil ainda se estiver separado do União Brasil, por exemplo. Perfeito. Agradecer ao Tomás Tomasi, Eduardo Maia, pelas suas opiniões. O Aquiles me avisa aqui que hoje nós não temos tempo para falar de futebol, apesar da rodada recente emocionante. Graças a Deus. Pois é. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Tribuna Política.